As análises laboratoriais tornam-se um aliado do médico veterinário, principalmente daquele que exerce atividade clínica. Atualmente, além de uma necessidade técnica, esses exames constituem uma ferramenta importante como no meio comprobatório dos procedimentos adotados pelo profissional, tanto para o diagnóstico quanto para o prognóstico e acompanhamento terapêutico. A obtenção de amostras biológicas de boa qualidade e a adequada interpretação dos exames são procedimentos determinantes para a confirmação do diagnóstico das diversas enfermidades e patologias dos animais. O resultado do exame será sempre um reflexo da amostra enviada para análise. Diversos fatores podem interferir no resultado dos exames, sendo que a maioria, aproximadamente 70%, são os pré-analíticos, ou seja, ligados à coleta, conservação e envio da amostra biológica. Este vídeo tem como objetivo de aprimorar a qualidade da amostra colhida e assegurar sua correta conservação de envio, garantindo a maior confiabilidade aos resultados dos exames. Para realizar a coleta, o técnico tem que ser treinado adequadamente em equipamento de segurança, EPI, macacão, jaleco e luvas. Algumas variações pré-análise que podem interferir no resultado do exame: coleta inadequada, idade do animal, sexo, gestação, tempo de armazenamento de amostra prolongado, estresse do animal durante a coleta, medicamento que o animal recebeu, contaminação da amostra, garroteamento prolongado e hemólise. Preparo do material da coleta: resenha, tubo desejado, para container, agulha, algodão e álcool 70%. Local indicado em equinos, bovinos, ovinos e caprinos é na veia jugular. Canino e felino é na veia jugular, veia cefálica e veia femoral. Suínos é na veia mamária, veia jugular e marginal da orelha. E nas aves é embaixo da asa. Conter o paciente de modo a não agitá-lo. E sim que garanta tanto a segurança do próprio quanto a segurança do profissional que está fazendo a coleta. Efetuar o garrote. Passar álcool sobre o local escolhido. Fusionar a aveia. Soltar o garrote. Retirar a agulha da veia. Armazenar o sangue no frasco escolhido e preferencialmente identificado. Sobre os tubos de coleta e quais serão os melhores tubos para fazer os tais exames. Caso eu falar primeiro sobre o tubo roxo, que possui o anticoagulante EDTA, que ele será utilizado na amostra para hematologia, onde será analisado o sangue total. O tubo amarelo possui o gel separador com ativador de coágulo, onde separa o soro, no caso é mais utilizado para sorologia e bioquímica. Também tem o tubo azul, que possui citrato de sódio e é utilizado na hematologia no fator de coagulação, que é utilizado o plasma. O tubo vermelho, que não possui anticoagulante, que é mais utilizado para sorologia e bioquímica, que é onde será analisado o soro, é mais utilizado no casos de exames tipo do mormo. O tubo verde, que possui heparina sódica e é utilizado na bioquímica e exames imunológicos, que é onde será analisado será o plasma. E também possui o tubo cinza, que é com oxalato de potássio, que possui o inibidor da glicose, que seria utilizado para análise bioquímica no caso da glicose e onde será analisado o plasma. A formação da urina se dá a partir da filtração de todo o sangue circulante no organismo do indivíduo, junto com o excesso de líquido contido na circulação também. Nesse filtrado, a unidade funcional do rim, que é o néfron, realizará a excreção ou reabsorção de material que o corpo pretende eliminar. Esses componentes podem ser vitamina, proteínas, minerais, metabólicos e água. A irrigação dos órgãos, que sempre estarão em número D2 no indivíduo normal, se dá pelas artérias renais, oriundas da artéria aorta abdominal. E após a filtração, o sangue é drenado através da veia renal, que
descarrega na veia cava caudal. O néfron, sendo ele responsável pela seleção das moléculas que ainda permanecerão circulantes, tem características peculiares quanto à sua composição morfológica. Algumas delas, como seu tecido de constituição, de ser do tipo fenestrado, permite a excreção e reabsorção de tais moléculas. O sangue chega ao néfron em um meio de capilares emaranhado com certa pressão, perfazendo uma primeira filtragem. Esses capilares se encontram no glomérulo renal, recoberto pela cápsula de Bowman. Seguindo seu rumo, o conteúdo segue para o túbulo contorcido proximal, onde ocorre reabsorção de mais de 65% de sódio e água do filtrado. Em seguida, na alça de Henle, dividida em descendente e ascendente, ocorre a reabsorção de sais e íons. Já no túbulo contorcido distal, se faz a grande maioria da excreção de materiais que ainda permaneciam no sangue, como exemplo, hidrogênio, ureia e potássio. Sendo esse resultante líquido pouco ou bastante concentrado, variando com a quantidade de materiais presentes no sangue, é o que chamamos de urina. Vou falar um pouco sobre as enzimas. A importância delas na medicina veterinária, né? Quais são, o que seria uma enzima, onde elas são encontradas e quando vão estar aumentadas. A enzima nada mais é do que uma proteína. Ela é produzida dentro das células, as hemácias, e vão estar aumentadas quando estiver a nível extracelular. Uma enzima nunca vai ser mensurada a nível intracelular, somente extracelular, depois que acontece a hemólise. A gente tem 5 enzimas de grande importância na medicina veterinária, né? Que é a CK, creatina quinase, temos a ST, que é a aspartato aminotransferase, a GGT, que é a gama-glutamiltransferase, e temos a LDH, lactato deshidrogenase, e a ALT, alaninotransferase. Bom, começando falando um pouco da CK, ela é encontrada no músculo esquelético e cardíaco, no cérebro, encontrada em pequena quantidade, no útero, na bexiga e no gastrointestinal. É uma enzima que tem um pico de elevação dela de 24 a 48 horas. É muito utilizada para animais de prova, no caso de cavalos de corrida, e ela aumenta primeiro que a ST. Quando a CK está aumentada e a ST está baixa, ocorre a lesão de um dia antes. Quando as duas estão ao mesmo nível, a lesão permanece. E quando a ST está aumentada diante da CK, começa a fase de cura. Então, falando um pouco da ST, que é a aspartato aminotransferase, é uma lesão é uma enzima dos eritrócitos, encontrada nos eritrócitos, no parênquima hepático, no músculo cardíaco e no músculo esquelético. Ela é uma enzima que aumenta quando tem um exercício físico extenso e quando o animal apresenta uma hepatopatia ou senão uma necrose tecidual. O seu pico é de 24 a 36 horas. Aí depois temos a LDH, que é uma enzima inespecífica. Ela não tem especificidade para algum órgão. Ela é uma enzima que vai aumentar depois do LDH. Os valores da LDH permanecem elevados por mais tempo do que a CK. Ela aumenta menos rapidamente que a CK, mas os valores permanecem aumentados mais a longo, assim, mas por mais tempo. Tipo, a CK de 24 a 48 horas, a LDH vai se apresentar muito mais à frente, no caso de rabdomiólise. Aí depois temos a ALT, que é a alanina aminotransferase, que é uma enzima utilizada muito em pequenos animais junto com a ST. É uma enzima encontrada no citoplasma. Ela é utilizada para ver lesão dos hepatócitos. O seu pico de elevação é de 3 a 4 dias. E por último temos a enzima GGT, gama-glutamiltransferase, utilizada em pequenos animais, específica para o fígado. Mostra alterações a nível hepático, e nos grandes animais ela é muito utilizada para ver intoxicação no caso de planta tóxica ou para ver parasitismo no caso de facíola hepática. Em pequenos animais é utilizada para ver insuficiência hepática.
essa enzima é muito importante para ver também se os animais ovinos e bovinos ingeriram o colostro e você vê o percentual de imunoglobulinas circulantes no sangue. E por último tem a fosfatase alcalina, que é uma enzima encontrada nas células ósseas, sistema biliar e parede intestinal. Se eleva quando tem obstrução em cães, tem elevação durante 3 dias, ela é sensível para cão e pouco específica, e em gato ela é bastante específica, mas é pouco sensível. Um passo inicial para detectar problemas no fígado é um exame de sangue para determinar a presença de certas enzimas no sangue, comumente chamada de transferases, ALT e AST. Hoje vou falar um pouco mais a fundo sobre essas duas, começando pela aspartato-aminotransferase. É mais abundante no fígado e nos músculos e seu uso é como um indicador de danos nesses tecidos. O aumento da AST pode ser observado em hepatite infecciosa e tóxica, cirrose, obstrução biliar e fígado gorduroso. A AST nos ruminantes é um bom indicador de funcionamento hepático. Vacas com altos valores de AST antes do parto têm mais tendência a sofrer problemas de infertilidade, paresia no parto e retenção de placenta. Em aves e outros animais, a AST pode indicar toxicidade por ionóforos usado como drogas anticoxidiais, por exemplo. Lesões no músculo cardíaco também são demonstradas pelo aumento da AST. Não é hepatoespecífica em pequenos animais, é somente utilizada para avaliar o tamanho da lesão, normalmente quando esta é acima de 50% do parênquima hepático acometido. Bom, agora vou falar um pouco sobre alanino-aminotransferase. Para cães e gatos, a ALT é uma das enzimas para avaliar comprometimento hepático. Já em grandes animais, a ALT tem pouco valor diagnóstico, uma vez que esta enzima é encontrada em concentração muito baixa no fígado dessas espécies. O aumento da ALT está relacionado ao número de células envolvidas, ou seja, com a extensão e não com a gravidade da lesão. Embora presente no coração, nos rins, músculos e eritrócitos, a enzima oriunda desses órgãos não é capaz de fazer a ALT aumentar muito mais do que 3 vezes. Na análise dos resultados, deve-se levar em conta que a ALT tem um pico de liberação no sangue cerca de 3 a 4 dias após a lesão, mas retorna aos valores basais cerca de 2 semanas após. A persistência de valores elevados por um período maior que este pode indicar o estabelecimento de uma patologia crônica, como neoplasia ou hepatite. As causas de aumento da ALT podem ser congestão hepática, necrose celular, hepatite tóxica ou infecciosa, congestão hepática, carcinoma ou ainda cirrose. Bom, esse foi nosso vídeo. O que você tá fazendo, bobão? Tá achando graça? Já acabou. Aí, pessoal, foi mal. Bom. Vai fundo.